Olá pessoal, meu nome é Davi, sou advogado e sejam todos bem-vindos ao Lei em Evidência. Hoje estou aqui com um convidado especial, Dr. Marcelo. E hoje a gente vai falar sobre a pensão por morte, que é um tema que vem agora tendo bastante relevância, né, e vem sendo bastante discutido. Começando a falar um pouquinho sobre a pensão por morte, ele é um benefício previsto na Lei 8.213 de 91, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários, que é um valor concedido aos beneficiários do falecido em razão de sua morte. Importante falar também que esse benefício seria devido sendo ele, o falecido, aposentado ou não. Aí a questão que vem pra gente é quem teria direito a receber esse benefício de pensão por morte. Nesse quesito a gente tem três grupos. O primeiro é aquele composto pelo cônjuge ou a companheira. Nesse requisito, cônjuge seria quem? Aquele que foi casado, tem ali a certidão de casamento, tá? O companheiro seria aquele que vive em união estável. Lembrando que essa união estável, se ela não for reconhecida, existem meios no processo administrativo ali junto ao INSS para se comprovar isso. E nesse primeiro grupo também, a gente tem os filhos até 21 anos. E aí entra uma questão também nesse ponto. Se os filhos seria até 21 anos ou poderia se estender em função de algum estudo ou algo do tipo. A jurisprudência vem entendendo que por se tratar de uma pensão por morte, o filho recebe somente até os 21 anos, diferente daquela pensão alimentícia do direito de família, onde se a criança, ali, o adolescente, né, o filho, estiver estudando, isso pode ser prolongado até os 24 anos. E aqui, essa é a primeira ressalva que a gente faz com relação à idade dos filhos. Caso não exista esse primeiro grupo, a gente passa para o grupo dos pais, tá? Nesse quesito, os pais, além de ter condições de pais, ele precisa também ser dependente. O que isso quer dizer? Ele precisa ali depender daquele salário que o filho recebia. Diferente do primeiro grupo, onde só basta você provar essa questão de parentesco. Não precisa você comprovar essa questão de dependência econômica. Por quê? Porque ela é presumida. Já no segundo, que é composto pelos pais, a gente precisa comprovar essa dependência. Então, além de comprovar que é pai, a dependência econômica também deve ser provada. Passado esse grupo, a gente ainda tem um terceiro grupo, que é o grupo dos irmãos. Aonde, se você tiver um irmão, também menor, ou aquele que tiver alguma incapacidade, seja ela física ou mental, e depender também da renda que esse falecido recebia, ele também vai fazer jus ao benefício. Então, existem três grupos, certo? O primeiro dele composto pelo cônjuge, companheiro e filho, onde nesse a dependência econômica ela é presumida. Você precisa tão somente comprovar a relação de parentesco. O segundo grupo composto pelos pais, onde nesse já é preciso comprovar a questão de dependência econômica. E o terceiro grupo composto pelos irmãos, que aí nesse requisito a gente tem que analisar a idade ou alguma incapacidade atrelada à dependência econômica para que esse grupo tenha direito. Só lembrando também que o segundo e terceiro grupo só receberão, em regra, na falta do grupo anterior, ou seja, os pais só receberão na ausência de cônjuge, companheiro e filhos, e os irmãos só receberão na ausência de cônjuge, companheiros, filhos e dos pais. É necessário que haja o óbito do segurado ou então sua morte presumida, que é naqueles casos que a pessoa some, não há a comprovação de que ele efetivamente morreu, entretanto, após um processo judicial, diante do grande lapso temporal de ausência dessa pessoa ou de alguma outra catástrofe que aconteceu, o juiz declara sua morte presumida, passando então os dependentes a poder receber a pensão por morte. Outro requisito importante é a condição de segurado do falecido. Então é necessário que ele pelo menos tenha cumprido a carência do INSS para se tornar segurado. Então, se aquela pessoa nunca contribuiu para o INSS, não é então no seu falecimento que os dependentes terão direito ao benefício da pensão por morte. Outro fator que trouxe bastante discussão foi com relação ao valor
desse benefício que seria recebido por pensão por morte. Anterior à reforma da Previdência, esse valor seria de 100% sobre o salário de contribuição do falecido. Atualmente, a gente passou por uma reforma que ela trouxe uma modificação nisso. Então, o valor passa a ser de 50% sobre o salário de contribuição, acrescido 10% a cada dependente. Um exemplo seria aquele falecido que deixou mulher e filho. Então, seria calculado o valor desse benefício e desse valor calculado, a família receberia 50%, mais 10% para cada beneficiário. No caso, se ficou mulher e filho, seria 50%, mais 10% em função da mulher, mais 10% em função do filho, totalizando 70% do valor desse benefício. Então, houve essa mudança, né, com a reforma da Previdência, onde passou aí de ser o valor de 100% desse salário de contribuição, passando a ser 50% mais 10% para cada beneficiário disso. Então, essa foi uma questão que a reforma trouxe, que causou assim, muita discussão e, de certa forma, reduziu bastante o valor desse benefício também. O que vale pontuar com relação ao valor do benefício é que ele não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, feita essa conta, ele não pode ser em patamar inferior ao salário mínimo. Caso isso ocorra, o valor fixado será o do salário mínimo que estiver estipulado naquela data. Para se fazer o requerimento do benefício é possível através do portal do Meu INSS ou diretamente nas agências do INSS ou pelos telefones de atendimento. Sendo negado esse benefício ou caso tenha alguma dificuldade ou queira passar por uma análise para ver se você teria direito e valores, você pode estar procurando um advogado que ele dará toda a orientação e também pode requerer esse benefício para você. Bom, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, seguir a gente nas redes sociais. Nosso Instagram vai estar aí na descrição, inclusive do Dr. Marcelo. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando aí nos comentários. Até mais! Tchau, até a próxima!